Olá, amados! Que bom! Novamente mais um dia amanheceu. Que bom de respirar esse ar puro. Hoje eu quero falar um pouco sobre infecções virais. Falamos de vacinação nas outras duas vezes e sobre infecção viral. Você já ouviu dizer muitas pessoas falando, é uma virose, porque tem diarreia, porque tem febre, coriza, enfim. Quando não sabe qual é a causa da infecção, então culpa vírus, dizendo que é uma virose e acaba. Sabe que eu estava estudando um pouco as revistas científicas, principalmente Science, traz algumas coisas extraordinárias. Por exemplo, HIV, uma doença de imunodeficiência causada por vírus, porque esse vírus destrói células de defesa. E também hepatite tipo B, tipo C, são doenças infecciosas causadas por vírus que sabidamente que não tem tratamento. E simples gripe, a influenza, também não tem tratamento. Mas sabe que dentro do sistema de defesa, aquilo que eu sempre falei do sistema de defesa quando funciona bem, eu quero detalhar um pouco desse bom funcionamento, porque estava lendo artigo que mostra exatamente como que funciona bem este sistema de defesa. Você já sabe que células brancas do sangue, ou seja, leucócitos, são responsáveis pela defesa. Entre eles, principalmente linfócitos T. Naturalmente tem linfócito B, célula dendrítica, vários subgrupos de linfócitos. Mas hoje eu quero olhar somente um tipo de linfócito, porque esse artigo traz a atividade desse linfócito, chamado CD8+. Célula T, CD8+. Tem célula T, CD4+. Você não sabe, não precisa saber o nome dessas células, mas simplesmente saiba que existem células T que são comandantes, assim que nós conhecemos. Sabe que quando o vírus entra no nosso organismo, às vezes invade a célula, infecta a célula. Então esta célula é infectada com vírus e não funciona direito. E aí, célula T, CD8+, ela vai buscar. Como que vai conseguir achar uma célula ou várias células com vírus? Não é coisa impressionante? Por exemplo, se estiver na árvore respiratória, se estiver no fígado, como que estas células T conseguem exatamente detectar? Ou células cancerosas, mesma coisa. Células alteradas, estas células linfócito T exatamente descobrem. Entre muitos mecanismos, o artigo que eu li na revista de Science mostra o seguinte. Quando chega próximo, olha só, quando a célula T que circula na corrente sanguínea, nos capilares, e quando chega na proximidade onde existem células infectadas por vírus, começa a liberar uma substância chamada acetilcolina. Sabidamente, esta substância acetilcolina
faz dilatar os vasos, dilatar os capilares. Então a circulação diminui de velocidade de fluir, porque dilatou os capilares. E assim, essa célula T, CD8+, vai devagarzinho e consegue então achar entre milhões de células, aquelas células infectadas por vírus. Será que isso é por acaso? Não tem como dizer que isso é por acaso. Como que célula T sentiu ou percebeu que naquele tecido, naquela região, tem célula infectada por vírus? Como? É coisa incrível realmente. Mas exatamente naquela região então, produz acetilcolina para andar mais devagar, frear um pouco e assim sentir, perceber exatamente onde existem células infectadas por vírus. Gente, eu estava lendo esse artigo, fiquei maravilhado. Para mim isso só tem uma explicação: providência. Perceber que célula T agora está vendo que tem alguém suspeito entre milhões. Isso não é célula T que sabe fazer isto, pressentir, mas sim há uma providência. Aquele que conhece onde está a célula infectada por vírus, então faz produzir acetilcolina, faz dilatar os capilares, célula T então começa a circular mais lentamente e penetrar no tecido para achar célula infectada por vírus. Diante disto, que medo que a gente precisa ter? Que incerteza ou insegurança que nós precisamos viver? Nós não precisamos ter as incertezas, inseguranças ou mesmo medo, porque há alguém que conhece exatamente onde vírus entrou. Portanto, sorria, meus amados. Simplesmente sorria, descanse. E agora, então, faz com que colabore com seu Criador. Colaborar, porque Ele nos deu esta liberdade total para você escolher. Ele não força, não obriga, mas sim, Ele mostra qual deve ser sua escolha para que você tenha a vida em abundância. Todos os fenômenos de vida acontecendo em todas as células do seu organismo. Ele tem muito interesse por você, porque Ele diz: você é meu. Assim que você aceitar esta afirmação do Criador, você é meu, então que tenhamos coragem para escolher seu caminho. Dormindo cedo, quando Ele dá sinal para dormir, tomando água pura, suficiente, aquilo que é necessário. Atividade física que seja prazerosa e produtiva, que tenha significado de fazer atividade física. E também tomar o sol. À medida que você faz atividade física prazerosa, produtiva, ao ar livre, você está tomando o sol naturalmente. Que tenha o ar puro. Realmente você precisa pensar,
seriamente, de sair das grandes cidades para ir onde tem ar mais adequado, mais puro, porque isso é uma condição muito, muito essencial. O ar puro, alimentação adequada, alimentos de origem vegetal que o Criador preparou para seu filho, aquele que é dele. Tudo isso fazer em equilíbrio e harmonia, em temperança. Para isto, então, você jamais deve duvidar do seu Criador. Confiar plenamente no seu amor incondicional. Se nós escolhermos New Start, caminho que Ele nos escolheu, todo medo, toda insegurança e incerteza não farão mais parte da sua vida. Que Deus abençoe nesta semana, que você desfrute seus cuidados.